Se me permitem, vou levantar-me. Porventura ouve-se melhor. E eu vou falar de uma fotografia. Portanto, vou pedir-vos que circulem. Os jovens há mais tempo conhecem a imagem, os jovens há menos tempo talvez não conheçam. Eu escrevi porque, para poupar tempo, não é? A primeira coisa que vos quero dar testemunho é da imensa honra e gratidão de estar aqui ao lado do Coronel Manuel Branco Leite. Chamei àquilo que vou dizer, que é a minha leitura deste livro, muito sumária, o insustentável peso do não ser. Algumas palavras acerca de Crónicas do Insubmisso de Manuel Durão Clemente. Caro Coronel Manuel Durão Clemente, permita-me que o saúde e que o despromova. Certamente não sou o primeiro a fazê-lo. Já houve mais. Mas desta vez quero despromovê-lo, por assim dizer, para cima. Quero despromovê-lo neste abril de 2024 ao capitão de 1974, que tantos de nós guardam nos olhos, na cabeça e nos sentimentos. Capitão Durão Clemente, portanto. É do seu rosto não a única, há muitas, muitas outras, mas é do seu rosto a talvez mais pregnante imagem que guardo nos olhos a respeito desse tempo que se abriu em abril. E a imagem de que nunca mais me livrei é a do momento em que simbolicamente se fechou o que pensáramos estar aberto. É o seu rosto perplexo e grave, querendo falar transparentemente com o povo nos estúdios do Lumiar da RTP, antes de os dramas e as alegrias, as tensões da história com H maiúsculo e os perigos do fio das coisas, esse perigoso fio das coisas, como dizia Antonioni, acerca dos filmes que nunca realizou, antes de tudo isso ter dado lugar à farsa, à perigosa farsa das coisas em que estamos hoje metidos, meio século envolvido. Vivíamos um tempo em que a gente era de facto, como lhe chamam a historiadora Raquel Varela e o investigador Roberto de la Santa, numa obra recente sobre a história de Portugal, um tempo em que nunca tantos mandaram tanto. Gente que sentiu o que foi ser, para glosar outro autor daqui do Porto, Álvaro Magalhães, sim, aquilo é que foi ser. Vivemos hoje um tempo de muita gente pouca. Gente que não é, nem deixa de ser. Gente que ora é, ora não é. Gente que nem sabe se é ou não é. Gente que é o que for preciso ser, para não deixar de ser. Gente existente, sobrevivente, sobrevivendo ao que acontece e chamando a isso viver. O combustível que move o nosso tempo é o medo e é o engano. O medo da espingarda que contra esta força se virou, como cantava José Mário Branco. O engano de tanta mentira andar à solta. Vivemos um tempo em que o desrespeito se tornou uma virtude, na expressão de Günther Anders, e em que a generosidade ficou órfã. Vivemos um tempo de cínicos que se riem não da comédia de Danny Kaye, mas de um capitão que queria dizer a verdade ao povo. Um tempo de sonâmbulos que julgam ser uma comédia a tragédia dos povos que ficam sem capitães, capazes de arriscar couro e cabelo para despertarem o povo do seu sono da razão que tantos monstros engendram e para dizerem a verdade ao povo. Walt Whitman foi muito cético no seu Oh, Captain, My Captain. Os nossos capitães, apesar de tudo, não jazem no convés. Estão vivos, tantos deles, e insistem na sua condição vivente. Todos somos portadores da história que atravessamos e que nos atravessa. Eu tinha 12 anos, vinha de uma família com gente com bilhete tirado e mala aviada para o quarto das danças da PIDE. Em abril de 74 não sabia o que se passava, mas em novembro de 75 sim. Sabia como uma criança de uma família que no Alentejo participava nas comissões de moradores, nas ocupações de casas, que ajudava ao mercado das cooperativas agrícolas, que testemunhava a presença do Copcon nos liceus quando havia borrasca e sabia. Sabia que o rosto era o daquele capitão na imagem a quem faziam sinais e que resolveu, numa semiologia política das grandes inversões revolucionárias,
falar diante das câmaras de televisão sobre o que se passava por trás das câmaras de televisão. Tinha 11, 12, 13 anos, franzinos, e ajudava carregando um balde de massa ou cimento maior que eu a construir a estrada que não havia, o lar para os mais velhos, as creches para os mais pequenos, para os fins de semana, com os homens e as mulheres que se juntavam para construir. Construir uma parede como quem constrói um país, como quem levanta um mundo. Sabia as cantigas, claro, Zeca, Zé Mário, Sérgio, Fausto, Paulo de Carvalho, Tordo, Iari, Adriano e tantos outros que cantavam o mundo que se levantava, animando a malta. As cantigas da terra que era, a terra de em cada esquina um amigo e não daquela que viria a ser, esta terra de hoje, tão parecida com a de antes, com a de muito antes, esta terra de em cada esquina um mendigo. Tinha 11, 12, 13 anos, como toda a gente nesse tempo, que recordo não fundamentalmente com nostalgia, que é da ordem do puro sentir, mas principalmente como razão vencida. Como política, que é da ordem da emoção, mas também da razão e da desrazão. Falei da imagem que guardo fundo, que é uma inscrição da história que trago no corpo e na mente, num tempo dominado por gente cuja mente, para ter uma inscrição no corpo, precisa de fazer uma tatuagem. E é nesse sentido que falo. Foi a esta luz que li as crónicas do capitão Durão Clemente, insubmisso no seu posto, então como hoje. Foi a esta luz que o acompanhei na sua meninice e juventude na Quinta de Santa Rita, no Pragal, em São Domingos de Benfica e em Penamacor, como diz a planura, a mata, o campo e os montes. Depois o pilão, os pupilos, lugar sobre o qual o verso inicial de um poema do próprio Durão Clemente diz: chegados aqui, talvez bastasse não dizer mais nada. Depois vamos encontrá-lo já na vigília da Capela do Rato, no Congresso da Oposição Democrática em Aveiro, em que não resistem a opor-se aos polícias da situação, encarregados de reprimir quem se opunha à situação. E depois já na Guiné-Bissau, na guerra perdida, onde a paz, a democracia e a liberdade germinaram e começaram a ganhar, no calor úmido dos trópicos, entre os jovens capitães que no verão de 1973 começaram a desbravar, ali mesmo, em Bissau, a primavera de 1974. Percebem-se as origens bem mais do que meramente corporativas do movimento que começava a tecer-se. Percebe-se o pano cru de que se ia fazendo a politização dos jovens oficiais, cansados de guerra e de ditadura. Vamos vê-lo em seguida no pulsar da Revolução, ao lado daquele que é, porventura, se assim se pode dizer, o mais puro e insigne de todos eles, Vasco Gonçalves. Só conheci em 1988, enquanto jornalista, descobrindo um olhar simultaneamente vivo, mas também o mais entristecido de quantos olhares me foram dados ver até hoje. E apanhámo-lo a ele, Durão Clemente, depois do adeus, depois de sair da RTP nesse dia 25 de novembro de 75, escondido em casas de amigos e companheiros, passando clandestinamente a fronteira e iniciando um exílio à moda antiga, agora em Angola, depois de uma passagem pela sempre fraterna Cuba. E voltaremos a vê-lo naquilo em que se tornou o seu futuro, nos laços da cooperação com a Guiné, ou na Câmara do Seixal, com a mesma ideia de agosto de 73, de abril de 74, de novembro de 75, pôr ao serviço do povo o poder, seja lá isso o que for. Encontramos-lo nos versos, nos dele e no de outros, nas reflexões sobre o papel dos intelectuais e nos trabalhos da memória, a que voltarei um pouco mais adiante. Percorremos neste livro com Manuel Durão Clemente, pois, a sua versão da história que o percorre e de que é portador. Uma história simultaneamente comum e incomum, um testemunho do tempo vivo em que outra vida foi possível, em que se demonstrou que foi e que era possível viver no campo fraterno da cooperação e não no ar rarefeito e cruel da competição. Vivi também eu esse tempo e relato-o às gerações mais novas quando vêm à conversa. Deponho. Isto que vos dizem hoje ser a vida, a única vida sem alternativa, é uma falsidade. Eu vivi de outra maneira, sei que é possível e que é melhor, tive gente que me proporcionou essa outra vida. E falo-lhes de capitães e de esperanças, de um tempo em que a ingenuidade não era o pior dos crimes e em que até os cínicos escondiam o seu sorriso amarelo e pedante, porque o tempo não era o deles. Haveria de vir a ser, sabemos-lo, mas não era. É certo que, como dizia Paul Ricoeur, a experiência é intransmissível. Mas caramba, não há de ser hermética. O facto de, mal ou bem,
Abril, ter chegado à data redonda do meio século, é uma ocasião única de excelência na luta pela memória, a que, como disse, Durão Clemente dedica várias importantes páginas deste seu livro e a que tem dedicado também boa parte da sua vida. Que luta é esta? É a luta contra a desmemória enquanto operador político, esse processo pelo qual gerações de governantes, sem exceção, dezenas de edições de manuais escolares, um belo número de academias de formação de professores e o coro do nacional mediatismo têm desenvolvido, umas vezes com mais consciência, outras com menos, para tornar o 25 de abril de 1974 uma data mais, para decorar dos manuais, como o 5 de outubro de 1910, o 24 de agosto de 1820, Alves Barrota de 14 de agosto de 1385 ou a Zamora de 1143, em nome da qual se agitaram neste país, nesta cidade e aqui bem ao lado, como faz hoje uma semana, bandos de aspirantes a fascistas que nem isso conseguem ser, pelo que nada mais lhes resta se não tornarem-se oficialmente delinquentes. Mas a besta está aí. Mora, sobretudo, no não-pensamento que percorre gente desconseguida, que vê a vida desolar-se-lhe alegremente, alastrando a precariedade de um vínculo laboral para a precariedade enquanto condição ontológica. Gente descartável no mundo de aparências, reluzente do feio que é. Como dizia Platão, os homens sem memória ficariam eternamente crianças. E é por isso que é importante não esquecer. É essa a importância dos homens e das mulheres que fizeram o que fizeram, que criaram o acontecimento, com maiúsculo uma vez mais, o acontecimento que interrompeu a normalidade do cinzento viver habitualmente, na formulação de Salazar, que procurou fundar a vida em novas bases, que em 19 horas de operações militares a 25 de abril de 74 e nos 19 meses que se lhe seguiram até 25 de novembro de 75, é essa a importância, dizia, que essas pessoas que o fizeram façam agora no Portugal do longo novembro a sua memorabilia, com o mesmo cuidado e delicadeza com que fizeram o Portugal breve de abril. Também para nós e para o nosso país, caro capitão, são importantes as palavras que Kundera escreveu acerca da sua gente e do seu país, também ele normalizado. A revolução é a luta dos homens contra o esquecimento. Aproximando-me do fim, direi que é um gosto poder conhecê-lo, enfim, pessoalmente, para além da obra e da imagem que conheci e que conservo. É um gosto, mesmo se o encontro, se dá no tempo de derrotados em que vivemos, mas no qual inteiros nos conservamos. E que por isso, ainda que a remar contra a maré, se navega a desinquietar. Um abraço grato e comovido, Coronel Manuel Durão Clemente, pelos livros e pelo resto todo do que foi e do que ainda falta ser.